Em meio à correria de uma cidade que nunca desacelera, um ato de compaixão transformou o desespero de um morador de rua em um novo amanhecer. A manhã em Chicago estava carregada de nuvens cinzentas, do tipo que parecia oprimir o espírito da cidade tanto quanto o seu horizonte. O vento soprava pelas ruas do centro, trazendo o frio cortante do início da manhã, farfalhando xícaras de café e jornais descartados pelas calçadas. Buzinas soavam ao longe, uma pulsação constante de impaciência, enquanto pedestres passavam apressados em seus casacos e cachecóis acolchoados, cabeças baixas contra o frio. Em meio ao caos, enfiado em um canto sombreado perto de uma loja fechada, estava James. Suas mãos calejadas agarravam um pedaço de papelão, com as bordas desfiadas, as palavras "Com fome, por favor, ajude", rabiscadas com um marcador trêmulo. Sua barba grisalha estava emaranhada, sua pele marcada por linhas esculpidas pelo tempo e pelas dificuldades. Camadas de jaquetas rasgadas e um moletom puído pouco faziam para impedir seu tremor. Seus olhos, opacos e distantes, fitavam o pavimento rachado, como se a esperança já tivesse se esvaído há muito tempo. Os transeuntes o cercavam, seus olhares deslizando, tornando-o invisível. Um fantasma à vista de todos. Ninguém parava. Ninguém falava. Apenas o ritmo dos passos e o tilintar ocasional de moedas no bolso. Nunca para ele. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma história inspiradora, clique no botão inscrever-se e continue por aqui. Há uma reviravolta de cair o queixo no final. Do outro lado da rua, uma figura se movia contra a corrente da multidão. Com o capuz abaixado, óculos escuros protegendo os olhos, Ronaldo se misturava à confusão urbana. A lenda do futebol, conhecido por sua velocidade eletrizante e gols deslumbrantes, ansiava por essas caminhadas tranquilas. Sem câmeras, sem fãs. Apenas ele e a pulsação crua da cidade. Ele sempre fora atraído pelo real, pelo bruto, pelos lugares onde a vida se desenrolava sem um roteiro. Seus tênis arrastavam a calçada enquanto ele vagava, com as mãos enfiadas nos bolsos, a respiração embaçada no ar fresco. Ele passou por uma banca de jornal, cujas manchetes gritavam sobre mercados e política, e por um músico de rua dedilhando um violão gasto por um punhado de moedas. Então, seus olhos encontraram James. Algo nos ombros curvados do homem, a maneira como suas mãos tremiam ao redor daquela placa de papelão, paralisou Ronaldo. Ele se encostou em um poste de luz, observando. A multidão seguiu em frente, indiferente. Uma jovem de casaco vermelho olhou para James e apressou o passo. Um empresário de terno murmurou ao celular, abrindo caminho para evitar a esquina. O peito de Ronaldo se apertou. Ele conhecia aquele tipo de invisibilidade, não da pobreza, mas da sua própria infância, quando os sonhos pareciam luxos e a fome era uma dor familiar. Ele atravessou a rua, zigue-zagueando por entre a multidão de corpos. Seu coração batia forte, não de nervosismo, mas de propósito. James não ergueu os olhos quando a sombra de Ronaldo caiu sobre ele. Os dedos do homem mais velho, vermelhos de frio, apertaram a placa com mais força. Ronaldo agachou-se, ficando ao nível de James. "Ei, irmão!" disse ele, com a voz baixa e calorosa. James ergueu a cabeça lentamente, os olhos turvos de surpresa. Ninguém falava com ele havia dias, talvez semanas. "Você está falando comigo?" perguntou ele com a voz rouca e áspera. Ronaldo assentiu, um sorriso fraco se abrindo. "É, cara. Qual é o seu nome?" James piscou, como se a pergunta em si fosse estranha. "James", murmurou, depois tossiu, um som seco e rouco. O olhar de Ronaldo se suavizou. Ele viu os lábios rachados do homem, a sujeira manchada em sua testa, a forma como seus ombros pareciam carregar uma vida inteira de derrota. "Sou Ronaldo", disse ele simplesmente, sem alarde. Os olhos de James piscaram, mas não houve reconhecimento. Para ele, Ronaldo era apenas um cara de moletom, não o ícone global cujo nome ecoava nos estádios.
Você comeu hoje, James? Perguntou Ronaldo, acomodando-se na calçada fria ao seu lado. James balançou a cabeça, encarando sua placa de papelão. Não desde ontem. Peguei meio sanduíche numa lixeira. Sua voz falhou, a vergonha se insinuando. O maxilar de Ronaldo se apertou, mas ele manteve o tom firme. Isso não está certo, cara. Ninguém deveria passar por isso. Ele olhou ao redor, a correria da cidade em forte contraste com aquele momento tranquilo. Uma lembrança lhe veio à mente. Sua própria mãe juntando as refeições, a dor lancinante de um estômago vazio antes de um treino. Ele a empurrou para o lado, concentrando-se em James. Conte-me sobre você, disse ele, encostando-se na parede. James hesitou, os dedos torcendo a borda da placa. Não há muito o que contar. Consertava carros, tinha uma oficina, uma esposa, um filho. Aí, a vida desmoronou. Sua voz sumiu, os olhos vidrados. Ronaldo esperou, deixando o silêncio respirar. A história de James veio em fragmentos, cada palavra carregada de perda. Ele fora mecânico por 20 anos, orgulhoso de suas mãos engorduradas e do trabalho constante. Sua esposa, Clara, morrera de câncer uma década antes. O filho se afastou, tomado pelo vício. A oficina fechou quando James não conseguia mais pagar o aluguel. Seguiu-se o despejo e depois as ruas. 5 anos aqui fora, disse ele, com a voz rouca. Ninguém se importa com um velho como eu. Só querem que eu vá embora. A garganta de Ronaldo ardia. Ele viu o próprio pai nos olhos cansados de James. Como o orgulho pode se desfazer sob o peso da vida. Tocou o ombro de James, firme, mas gentil. Eu te vejo, irmão. E você não está sozinho hoje. Os lábios de James tremeram, uma lágrima cortando um risco limpo na sujeira de sua bochecha. Ele tentou falar, mas apenas um soluço sufocado saiu. Ronaldo se levantou, limpando a calça jeans. Vamos comer alguma coisa. James olhou para cima, assustado. Eu? Eu... Eu estou um desastre. Ronaldo sorriu, oferecendo a mão. Não importa, você está comigo. James agarrou sua mão, a palma áspera e fria, e se esforçou para se levantar. Seus joelhos vacilaram, mas Ronaldo o firmou, com o braço em volta de seus ombros. A multidão se abriu um pouco, alguns lançando olhares curiosos para a dupla estranha. Um homem mais velho e desgrenhado e um cara em forma de moletom. Eles caminharam lentamente, os passos de James hesitantes, Ronaldo acompanhando seu ritmo. A 1 quarteirão de distância, uma placa de neon piscava. Mike's Diner. O cheiro de bacon e café exalava quando Ronaldo abriu a porta, com um sino tilintando no alto. Lá dentro, o restaurante estava aquecido, suas cabines de vinil vermelho e o piso xadrez, um pedaço da cultura americana clássica. Uma jukebox tocava uma música suave de Springsteen, e o tilintar de pratos se misturava a conversas baixas. Sarah, uma garçonete com um rabo de cavalo loiro e um sorriso cansado, os cumprimentou. Mesa para 2? Perguntou ela, observando as roupas esfarrapadas de James, mas mantendo o tom gentil. Ronaldo assentiu, guiando James até uma mesa nos fundos. James deslizou para dentro, com as mãos inquietas, como se não pertencesse ali. Sarah entregou os cardápios com o olhar fixo em Ronaldo. Sentiu algo familiar, mas não conseguiu identificar. Café? Ofereceu. 2, por favor, disse Ronaldo, virando-se para James. Peça qualquer coisa, cara. É por minha conta. James olhou para o cardápio perplexo. Eu não sei, murmurou. Ronaldo se inclinou. Que tal um hambúrguer? Batata frita? Talvez uma torta depois? James assentiu, com um sorriso tênue no rosto. Sarah rabiscou o pedido, sua curiosidade crescendo. Já tinha visto muitos benfeitores, mas esse cara era diferente. Sua presença discreta, mas imponente. Enquanto esperavam, Ronaldo chamou James para fora. Perguntou sobre os carros que James costumava consertar, e os olhos do homem mais velho brilharam, mesmo que por um instante. Adorava mexer em Mustangs antigos, disse James, com as mãos imitando o movimento de uma chave inglesa. Tive um, vermelho cereja, vendi para pagar contas. Ronaldo ouvia,
assentindo, os óculos escuros agora enfiados no moletom. Ele contou uma história própria. Uma bola de futebol surrada que ele tanto amava quando criança, chutando-a descalço em campos de terra. James riu baixinho, um som enferrujado. Você joga bola? É? Perguntou. Ronaldo apenas sorriu. Um pouco. A comida chegou. Pratos empilhados com hambúrgueres, batatas fritas crocantes e frascos de ketchup brilhando sob as luzes da lanchonete. James olhou para o prato, as mãos pairando, como se temesse que ele desaparecesse. Vá em frente. Coma! Insistiu Ronaldo, mordendo o seu. James deu uma mordida hesitante, depois outra. Seus ombros relaxaram, a cor subindo ao seu rosto. Sarah encheu os copos de café, observando do balcão. Ela cutucou Mike, o dono corpulento do restaurante, que estava virando panquecas. Esse cara é especial, não é? Sussurrou ela. Mike resmungou, olhando para ele. Parece problema para mim trazer um cara desses. Sarah revirou os olhos. Você é muito cínico, Mike. Olhe para eles. Ele está fazendo aquele homem se sentir humano de novo. Mike deu de ombros, mas manteve o olhar atento, sua espátula parando no meio do movimento. Ronaldo, alheio à conversa, concentrou-se em James. O homem mais velho comeu devagar, saboreando cada mordida com as mãos menos trêmulas agora. Ninguém fez isso por mim, disse James, com a voz rouca. Faz anos que não faço isso. Ronaldo se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados na mesa. Isso muda hoje, James. Não estou aqui só para almoçar. Estou aqui para te ajudar a recomeçar. O garfo de James congelou no ar. Recomeçar? Eu? Sua voz falhou, a descrença estampada em cada ruga. Ronaldo assentiu, o olhar firme. É, você. Ainda não sei como, mas vamos dar um jeito. Ainda tem força de vontade em você. Eu consigo ver. James balançou a cabeça, as lágrimas brotando novamente. Estou velho demais, quebrado demais. Ronaldo estendeu a mão, segurando seu pulso. Ninguém está quebrado demais, irmão. Não quando alguém te apoia. As palavras atingiram James como uma onda, seu peito arfando. Ele enxugou os olhos com um guardanapo, amassando-o na mão. Sarah, limpando uma mesa próxima, captou o momento e sentiu a própria garganta apertar. Ela havia crescido em um bairro violento, sabia o que era se sentir invisível. Aquele estranho de moletom estava fazendo mais do que pagar uma refeição. Ele estava dando a James algo mais raro, esperança. Ronaldo pagou a conta, dando uma gorjeta generosa para Sarah. Ela sorriu, guardando-a no avental. Você é um cara legal, disse suavemente. Ronaldo apenas assentiu, ajudando James a se levantar. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele. Sarah deu de ombros. Alguns anos. Paga as contas. Ronaldo olhou para James e depois para ela. Você já fez trabalho voluntário, Sarah? Ela arqueou uma sobrancelha, pega de surpresa. Na verdade, não. Por quê? Ele deu um sorriso fraco. Só uma ideia. Talvez precise de pessoas como você para algo que estou planejando. Sua curiosidade aguçou, mas antes que pudesse perguntar mais, Ronaldo guiou James em direção à porta. A campainha tocou novamente quando eles saíram para o frio. James apertou o capuz, mas seus passos agora tinham um toque de propósito. Ronaldo bateu a mão em seu ombro. Ainda não terminamos, James. Vamos dar uma volta. Tive uma ideia. Lá fora, as nuvens não tinham se dissipado, mas algo no ar parecia diferente. James se arrastava ao lado de Ronaldo, com sua placa de papelão deixada na lanchonete. Sarah os observou partir, com a mão no balcão, imaginando quem seria aquele homem e o que ele teria provocado. Mike, limpando a grelha, murmurou. Espero que ele saiba o que está fazendo. Sarah lançou-lhe um olhar. Ele sabe, Mike. Confie em mim. Enquanto Ronaldo e James desapareciam no pulsar da cidade, uma resolução silenciosa queimava no peito de Ronaldo. Não era apenas um encontro casual, era o começo de algo maior, para James, para si mesmo e talvez para outros que ainda cruzariam seu caminho. As ruas de Chicago continuavam se movendo, mas naquele momento,
Duas vidas começaram a se transformar, conectadas por um único ato de ver o que os outros ignoravam. As ruas de Chicago fervilhavam com a energia do meio-dia, mas para James, o mundo parecia mais silencioso, mais suave, enquanto caminhava ao lado de Ronaldo. O frio ainda lhe queimava os dedos, mas o calor do hambúrguer e do café do restaurante permanecia em seu peito. Seu moletom esfarrapado estava frouxo, pesado com anos de sujeira, mas seus passos carregavam uma leve centelha, algo novo, aceso pelas palavras de Ronaldo. Ronaldo, com o moletom por cima e os óculos escuros novamente, mantinha um ritmo constante, seu braço roçando o de James de vez em quando, uma garantia silenciosa. O pulso da cidade pulsava ao redor deles. Um caminhão de entregas passava com um estrondo, um vendedor ambulante vendia cachorros quentes e um grupo de crianças ria, perseguindo uma bola de basquete perdida. Os olhos de James disparavam, absorvendo tudo, como se visse o mundo de novo. Ele agarrou a manga da camisa, sem saber para onde estavam indo, mas confiando no homem ao seu lado. A voz de Ronaldo quebrou o silêncio. Já pensou no que faria se tivesse um novo começo, James? James franziu a testa e prendeu a respiração. Faz anos que não penso assim, murmurou. Costumava sonhar em consertar carros de novo. Talvez ter uma pequena oficina. Mas isso acabou. Ronaldo olhou para ele com um brilho nos olhos. Não acabou, irmão. Só foi enterrado. Vamos desenterrá-lo. Eles dobraram uma esquina, os arranha-céus dando lugar a um quarteirão mais tranquilo onde se erguia um prédio baixo de tijolos, com a placa Centro Comunitário Hope Haven. Murais de girassóis e rostos sorridentes salpicavam as paredes de cor, um contraste marcante com a cidade cinzenta. Ronaldo empurrou a porta de vidro e uma onda de calor os atingiu. Aromas misturados de tinta fresca, café e algo assando. Lá dentro, o centro fervilhava de vida. Um grupo de adolescentes jogava basquete em uma pequena academia, com os tênis rangendo. Uma mulher em uma mesa digitava furiosamente, enquanto voluntários separavam roupas em uma sala dos fundos. James congelou, as mãos se contorcendo. Que lugar é este? Sussurrou com a voz tensa. Ronaldo sorriu. É aqui que começam as segundas chances, cara. Vamos. Ele levou James até a mesa, onde uma mulher na casa dos 40 anos olhou para cima, com as tranças presas em um coque impecável. Ronaldo! Exclamou ela, levantando-se. Não esperava você hoje. Seus olhos se voltaram para James, calorosos, mas curiosos. Quem é seu amigo? Ronaldo pôs a mão no ombro de James. Este é James. Ele agora é da família. James, conheça Lisa. Ela comanda este lugar como uma profissional. O sorriso de Lisa se alargou, enrugando seus olhos. Bem-vindo, James. Qualquer amigo de Ronaldo está aqui. James assentiu, com a garganta apertada demais para falar. Sentia-se deslocado, suas roupas gastas gritando sua história para todos na sala. Mas o olhar de Lisa não continha julgamento, apenas gentileza. Ela gesticulou para um sofá próximo, com as almofadas murchas, mas limpas. Sentem-se, vocês dois, me contem o que está acontecendo. Ronaldo explicou, em voz baixa, mas firme. Ele contou a ela sobre o encontro com James, o cliente do restaurante, o brilho que viu nos olhos do homem mais velho. Ele tem habilidade, Lisa. Costumava consertar carros. Passou por um inferno, mas está pronto para lutar. Precisamos ajudá-lo a se levantar. James olhou para as próprias mãos, calejadas e marcadas, enquanto Ronaldo falava. As palavras pareciam um sonho, grandes demais, impossíveis demais. Lisa ouviu, assentindo, a caneta batendo na mesa. Tudo bem, disse ela finalmente. James, você está disposto a trabalhar conosco? Temos programas, treinamento profissional, aconselhamento, um lugar para ficar se precisar. James levantou a cabeça de repente. Trabalhar? Eu? Sua voz falhou, esperança e medo se chocando. Lisa se inclinou para a frente. Sim, você. Nós não damos esmolas. Damos ajuda. Você topa? James olhou para Ronaldo, que assentiu. Eu topa, disse ele, quase inaudível. Lisa bateu palmas. Ótimo.
Vamos começar do começo. Vamos te limpar. Você não pode começar do zero sentindo como se o passado ainda estivesse em você. Ela chamou um voluntário, um sujeito magro com um boné do Cubs. Tony, leve James para o chuveiro. Arranje roupas limpas para ele. Tony sorriu, oferecendo um cumprimento de punho que James não retribuiu. Por aqui, cara. James hesitou, olhando para Ronaldo. Vai, mano, disse Ronaldo. Estou bem aqui. Enquanto James seguia Tony, Ronaldo se virou para Lisa. Ele tem coragem, mas a vida o derrotou. O que podemos fazer a longo prazo? Os olhos de Lisa se suavizaram. Vamos começar com o básico: abrigo, comida, um emprego. Ele tem habilidades mecânicas, então talvez possamos arranjar uma oficina para ele. Mas ele vai precisar de apoio, Ronaldo. Isso não é uma solução rápida. Ronaldo assentiu, com o maxilar tenso. Estou aqui para o longo prazo, o que ele precisar. Lisa ergueu uma sobrancelha. Você é incrível, sabia? A maioria das pessoas assina um cheque e vai embora. Ronaldo deu de ombros com um sorriso fraco nos lábios. Cheques não mudam vidas. Pessoas mudam. Enquanto isso, James estava sob o chuveiro do centro comunitário, com água quente caindo sobre ele pela primeira vez em anos. O vapor subia, borrando as paredes de azulejos. Ele esfregou a pele em carne viva, observando a sujeira escorrer pelo ralo, como se lavasse as próprias ruas. Tony havia deixado uma pilha de roupas, jeans, uma camisa de flanela, meias e até um par de tênis. James se vestiu lentamente, o tecido macio contra a pele. Ele viu seu reflexo em um pequeno espelho e congelou. O homem que o encarava era mais magro, mais velho, mas seus olhos tinham um lampejo do mecânico que ele havia sido. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava a barba, emaranhada e grisalha. Quem é você agora? Sussurrou para o vidro. De volta à sala principal, Ronaldo esperava, conversando com um grupo de crianças que o reconheceram apesar do moletom. Elas imploravam por dicas de futebol e ele atendia, fazendo malabarismos com uma bola imaginária, seu riso preenchendo o espaço. James emergiu, seus passos hesitantes, as roupas novas penduradas frouxas, mas limpas. O rosto de Ronaldo se iluminou. Olha só você, cara. Afiado pra caramba. James abaixou a cabeça, um sorriso tímido se abrindo. Me sinto um cara novo, murmurou. Lisa os conduziu a um pequeno escritório de onde tirou uma pasta. James, temos uma vaga para um trabalhador de manutenção aqui no centro. É algo simples. Consertar portas, limpar, talvez alguns reparos leves. Paga o suficiente para começar. E nós te treinamos para mais, se quiser. O que você diz? A respiração de James engasgou. Um emprego, um propósito. Sua mente acelerou, memórias de chaves inglesas e motores se chocando com anos de rejeição. Eu consigo fazer isso, disse ele, a voz mais firme agora. Ronaldo deu um tapinha em seu ombro. Esse é o meu cara. Você vai arrasar. Lisa entregou um cronograma a James, com a voz gentil. Comece amanhã. E temos um dormitório lá em cima para você. Chega de ruas, ok? Os olhos de James se encheram de lágrimas, seus dedos agarrando o papel como uma tábua de salvação. Obrigado, ele disse com a voz engasgada. Vocês dois. Ronaldo dispensou com um gesto. Este é só o primeiro passo, irmão. Temos mais a caminho. Ao saírem do escritório, uma figura conhecida apareceu na porta do centro. Sarah, a garçonete do Mike's Diner, com o rabo de cavalo loiro balançando. Ela segurava uma bandeja de donuts, o avental trocado por uma jaqueta jeans. Ronaldo? Chamou ela surpresa. Que história é essa de voluntariado? Ronaldo sorriu, acenando para ela. Sarah, timing perfeito. Conheça James, meu amigo. Estamos construindo algo especial e imaginei que você gostaria de participar. Sarah pousou a bandeja, os olhos alternando entre eles. Você não estava brincando no restaurante, né? Qual é o plano? Explicou Ronaldo com a voz cheia de propósito.
Contou a ela sobre Hope Haven, o recomeço de James e seu sonho de dar a mesma chance a outros. Precisamos de pessoas como você, Sarah. Pessoas que se importam. Você topa? As bochechas de Sarah coraram. Seu sarcasmo habitual suavizou. Topei. Faz tempo que não faço nada que importasse. James observava, quieto, mas comovido. Essa estranha, essa garçonete, juntava-se à sua história agora, atraída pelo fogo de Ronaldo. Ronaldo tinha mais uma parada em mente. James, pronto para um verdadeiro brilho? Perguntou, guiando-os em direção a uma barbearia a alguns quarteirões de distância. A placa dizia Tony's Cuts, com as vitrines cobertas de pôsteres desbotados de estrelas da NBA. Lá dentro, o ar cheirava a loção pós-barba e pomada, e um rádio tocava clássicos da Motown. Tony, um homem atarracado com cavanhaque, cumprimentou Ronaldo com um abraço de urso. Meu chapa, quem é? Ronaldo apresentou James com a voz orgulhosa. Este é James, Tony. Ele está começando do zero e precisamos que você faça sua mágica. Tony avaliou James de cima a baixo com um sorriso largo. Não diga mais nada. Suba na cadeira, James. James sentou-se, o couro rangendo, as mãos agarrando os braços. Tony o cobriu com uma capa, a tesoura brilhando. Qual é a vibe, cara? Corte impecável? Desbotado? James deu de ombros impressionado. Algo simples. Tony piscou para Ronaldo. Eu entendi. Enquanto Tony trabalhava, aparando a barba emaranhada e o cabelo desgrenhado, o rosto de James emergiu. Rude, mas gentil, com olhos fundos que continham uma história. Ronaldo estava sentado perto, mexendo no celular, mas seus olhares para James eram cheios de orgulho. Sarah, que o acompanhara, encostou-se na parede, mordiscando um donut. Você faz muito isso, Ronaldo? Perguntou ela, curiosa. Ele olhou para cima, pensativo. Não o suficiente. Cresci sem nada, Sarah. Vi minha mãe passar por dificuldades, meus amigos caírem no esquecimento. Se eu não retribuir, qual o sentido de tudo isso? Sua voz era rouca, desprotegida. Sarah assentiu, suas próprias memórias emergindo. Noites em um apartamento apertado, seu pai desempregado. Justo, disse ela suavemente. Tony girou a cadeira de James em direção ao espelho. Olha só, cara. James o encarou, recuperando o fôlego. A barba havia sumido, seu cabelo estava bem aparado, seu rosto limpo. Ele tocou o queixo com lágrimas nos olhos. Sou eu? Sussurrou ele. Ronaldo se levantou, aplaudindo. É você, mano. Parecendo um campeão. Eles voltaram para a rua. James com a cabeça mais erguida, a camisa de flanela para dentro da calça. Sarah os acompanhava com a energia mais leve. Você é problema, Ronaldo, provocou ela, me arrastando para essa coisa que aquece o coração. Ele riu, o som radiante. Fica comigo, Sarah. Estamos só começando. James ouvia, um calor se espalhando por ele. Pela primeira vez em anos, sentiu-se visto. Não como um fardo, mas como um homem com futuro. O celular de Ronaldo vibrou e ele olhou para ele, com o sorriso se alargando. Certo, James, mais uma coisa antes de encerrarmos o dia. Você confia em mim? James assentiu, sem hesitar. Com a minha vida. Os olhos de Ronaldo se suavizaram. Ótimo. Amanhã, vamos levar isso para o próximo nível. Descanse, cara. Você vai precisar. De volta a Hope Haven, Lisa mostrou a James um pequeno dormitório, limpo, com uma cama de solteiro, um abajur e uma janela com vista para os murais. James sentou-se no colchão, com as molas rangendo, e passou as mãos sobre o cobertor. Isso é real? Perguntou ele com a voz trêmula. Lisa sorriu da porta. Tão real quanto possível, James. Durma bem. Ela saiu e James deitou-se, olhando para o teto. Seu corpo doía, mas seu coração estava pleno. Pensou no sorriso de Ronaldo, na gentileza de Sarah, na confiança de Lisa nele. As ruas o haviam despojado, mas hoje algo estava crescendo, uma semente de esperança, frágil, mas viva. Enquanto ele adormecia, o zumbido da cidade desapareceu, substituído por um sonho tranquilo de motores rugindo de volta à vida.
A luz da manhã entrava pela janela do dormitório em Hope Haven, pintando listras suaves no cobertor de James. Ele se mexeu, o corpo rígido, mas descansado, o tipo de descanso que não conhecia há anos. O colchão, embora simples, parecia um luxo comparado ao pavimento frio que ele chamava de lar. Sentou-se, passando a mão pelo rosto recém-barbeado, ainda surpreso com sua maciez. O quarto cheirava levemente a limpador de pinho e, lá fora, pássaros cantavam sobre o zumbido distante do trânsito de Chicago. Os olhos de James percorreram o quarto, uma pequena escrivaninha, um abajur, uma pilha de livros doados. Era modesto, mas era seu. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava acordando para a sobrevivência. Estava acordando para a possibilidade. Vestiu a flanela e a calça jeans do dia anterior, o tecido ainda engomado, e viu seu reflexo em um pequeno espelho. O homem que o encarava não era o fantasma das ruas. Ele se ergueu, os olhos mais brilhantes, um lampejo do mecânico que fora. "Você consegue", sussurrou ele, testando as palavras. Pareciam estranhas, mas verdadeiras. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "James, você está acordado?" Era Lisa, sua voz suave através da madeira. "O café da manhã está pronto. Alguém está aqui para você." Seu coração disparou. Ronaldo. Lá embaixo, o centro comunitário fervilhava em seu ritmo habitual. Crianças rindo no ginásio, voluntários separando enlatados, o barulho de pratos vindos da cozinha. James entrou na sala de estar e lá estava Ronaldo, encostado em uma mesa, um boné preto jogado para trás, o sorriso largo de sempre. Ele usava um moletom cinza simples, mas sua presença preenchia o espaço como um holofote. "Bom dia, campeão!" chamou Ronaldo, fazendo uma saudação brincalhona para James. O rosto de James se abriu em um sorriso, algo que parecia mais fácil agora. "Não esperava você tão cedo", disse ele, com a voz mais firme do que ontem. Ronaldo riu, batendo em seu ombro. "Tenho que te manter alerta, cara. Hoje é um grande dia." Lisa se juntou a eles, segurando uma bandeja de bagels e café. "Ele está aqui há 10 minutos, animando as crianças", disse ela, revirando os olhos, mas sorrindo. "Pronto para o trabalho, James?" James assentiu, segurando a ponta da camisa de flanela. "Mais pronto do que nunca." Mas os olhos de Ronaldo brilharam com algo mais. "O trabalho é só o começo, irmão. Tenho uma surpresa para você. Termine seu café e vamos lá." Sentaram-se à mesa, o aroma de bagels frescos se misturando ao amargo do café. James passou cream cheese no seu, saboreando cada mordida, sem mais medo de que fosse a última. Ronaldo tomou um gole de café, observando-o. "Você já está diferente, cara. Como se estivesse carregando menos peso." James fez uma pausa, a faca em riste. "Parece que sim. Nunca pensei que me sentaria em uma mesa como esta de novo." Sua voz era suave, áspera. Lisa entrou na conversa, pousando a caneca. "Você está indo muito bem, James. A manutenção começa hoje. Consertar uma pia que está vazando, limpar algumas janelas. Coisas pequenas, mas são suas." James assentiu, um nó de orgulho crescendo em seu peito. "Um trabalho, um propósito." Ronaldo se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados na mesa. "Esse é o primeiro passo. Mas eu te disse, vamos crescer mais. Você confia em mim?" James encontrou seus olhos, sem hesitar. "É, sempre." O sorriso de Ronaldo se alargou. "Ótimo, vamos pegar a estrada." Eles saíram, o ar de Chicago fresco, porém mais ameno sob um céu limpo. Sarah esperava perto do carro de Ronaldo, uma modesta SUV preta, sem nada chamativo. Sua jaqueta jeans estava fechada, seu rabo de cavalo loiro balançando enquanto ela acenava. "Você não achou que eu perderia a festa, né?" Ela provocou, deslizando para o banco de trás. James riu baixinho, um som que o surpreendeu. "Você também está metido nisso?" Sarah deu de ombros, com um sorriso caloroso. "Ronaldo tem um jeito de atrair as pessoas. Não conseguia dizer não." Ronaldo ligou o motor, rock clássico zumbindo pelos alto-falantes. "Aperte os cintos, James. Esta viagem vai mudar tudo."
James entrou, com as mãos inquietas, a excitação e o nervosismo se acumulando em seu estômago. A cidade passou como um borrão. Prédios altos, letreiros de neon, vendedores ambulantes grelhando linguiças. James assistiu a tudo, sentindo-se como um passageiro em uma nova vida. Sarah se inclinou para a frente. Está nervoso, James? Ele assentiu sincero. É, mas do tipo bom. Ronaldo olhou para ele, assentindo. É esse o espírito, cara. A viagem os levou para fora do centro da cidade, passando pela expansão urbana, até um subúrbio tranquilo, onde árvores ladeavam as ruas e casas modestas se espalhavam por pequenos lotes. James franziu a testa enquanto diminuíam a velocidade perto de um terreno de esquina, uma casa térrea com pintura branca fresca e um gramado bem cuidado. Uma cerca de madeira a emoldurava e uma pequena varanda abrigava 2 cadeiras de balanço. Ronaldo estacionou, virando-se para James. Chegamos. James piscou, confuso. Onde é aqui? Ronaldo não respondeu, apenas lhe entregou uma chave, seu metal frio e pesado. Vá conferir. O coração de James batia forte quando ele saiu, Sarah e Ronaldo logo atrás. O gramado cheirava a grama recém-cortada e uma vizinha, uma mulher mais velha com cachos grisalhos e um cardigã, acenou da varanda. Bem-vindos ao bairro! Ela chamou com a voz gentil. James congelou, a chave queimando na palma da mão. Ronaldo, o que é isso? Perguntou com a voz trêmula. A mão de Ronaldo pousou em seu ombro. Seu novo lar, irmão. É seu. Os joelhos de James cederam, mas Ronaldo o amparou. Meu? Sussurrou ele, com lágrimas já se acumulando. Os olhos de Sarah brilharam quando ela se aproximou. Eu disse que ele era problema, disse ela com a voz rouca. Ronaldo riu baixinho. Não é grande coisa, James, mas tem uma cama, uma cozinha, um teto, água, luz, tudo. A escritura está em seu nome. James agarrou a chave com a respiração ofegante. Por quê? Por que eu? O rosto de Ronaldo suavizou, sua voz baixa. Porque você vale a pena. Porque eu sei como é precisar de uma mão. Isso não é caridade. É uma chance. As lágrimas de James caíam livremente, deixando marcas em seu rosto. Ele se virou para a casa, com as janelas refletindo a luz do sol, e deu um passo trêmulo em direção à varanda. A vizinha, Emma, cruzou o quintal dela, segurando um prato de biscoitos. Sou Emma, disse ela com um sorriso caloroso. Professora aposentada. Ouvi dizer que você está se mudando. Achei que gostaria de alguns doces. James pegou o prato com as mãos trêmulas. Obrigado, senhora, conseguiu dizer com a voz embargada. Eles entraram, o piso de madeira rangendo sob os pés. A sala de estar era pequena, mas aconchegante. Um sofá, uma mesa de centro, uma TV em um suporte. A cozinha tinha um fogão, uma geladeira e uma pia reluzente. Um quarto nos fundos tinha uma cama com lençóis limpos, uma cômoda e uma janela com vista para um pequeno quintal. James entrou tocando em tudo, as paredes, o balcão, as maçanetas, como se temesse que tudo desaparecesse. Isso é meu, repetia sem parar, meio que para si mesmo. Ronaldo assentiu, encostado na porta. Todo seu, cara. Tem uma horta comunitária lá atrás também. Você pode plantar o que quiser. Sarah interrompeu com a voz animada. Não sou jardineira, mas vou ajudar vocês a plantar alguma coisa. James se virou para eles, com os olhos vermelhos, mas vivos. Não sei como agradecer, disse ele com a voz rouca. Ronaldo balançou a cabeça. Não me agradeçam. Apenas vivam, cara. Já chega. Passaram a tarde acomodando James. Emma ficou, compartilhando histórias da vizinhança. Crianças que brincavam de pega-pega na rua, festas de quarteirão com churrascos. Sarah desempacotou uma caixa de utensílios de cozinha doada por Hope Haven, brincando sobre sua péssima culinária. Ronaldo carregava uma caixa de ferramentas com um metal vermelho brilhando. Achei que você pudesse precisar disso, disse ele piscando. Os olhos de James brilharam, seus dedos percorrendo as chaves inglesas lá dentro. Para consertar coisas, disse ele, uma centelha do velho mecânico se acendendo. Ao anoitecer,
A casa parecia viva, repleta de risos e o tilintar de copos, cidra de maçã, cortesia de Emma. James sentou-se no sofá, sentindo o peso do dia. Olhou para Ronaldo, Sarah e Emma, estranhos que haviam se tornado sua tábua de salvação. Eu não era ninguém ontem, disse ele suavemente. Agora estou em casa. A mão de Ronaldo encontrou seu ombro. Você nunca foi ninguém, James. Você só precisava que alguém percebesse. De volta a Hope Haven naquela noite, o centro organizou uma pequena celebração. Lisa espalhou a notícia, e voluntários se reuniram no ginásio, com luzes piscando no alto. Uma faixa dizia, um novo começo para James, pintada à mão pelas crianças. Mike, o dono do restaurante, apareceu, resmungando, mas carregando uma bandeja de hambúrgueres. Sarah me arrastou para isso, murmurou, mas seus olhos se suavizaram ao ver James. Tony, o barbeiro, também estava lá, cumprimentando James com um high five. Está lindo, cara, disse ele sorrindo. Lisa pegou o microfone, sua voz ecoando. Esta noite celebramos James, ele é um de nós agora, um trabalhador, um amigo, um lutador. Ela entregou a James uma pequena placa com a inscrição Prêmio Novo Começo. A sala explodiu em aplausos, as crianças vibrando, Sarah assobiando. James segurou a placa, com as mãos firmes pela primeira vez em anos. Isto é para todos vocês, disse ele, com a voz firme. E para o Ronaldo. Você não me deu só uma casa. Você me devolveu a vida. Ronaldo estava lá atrás, de braços cruzados, o boné abaixado. Ele não precisava dos holofotes. Ver o sorriso de James, a postura ereta dele, bastava. Sarah se aproximou, cutucando-o. Você vai me fazer chorar, sabia? Ronaldo riu baixinho. Você é forte, Sarah. Você vai sobreviver. Mas seus olhos também estavam marejados. Lisa se juntou a eles, em voz baixa. Você o mudou, Ronaldo, e você está mudando este lugar. Aqueles moleques já estão falando em ser como o Ronaldo quando crescerem. Ele deu de ombros, humilde como sempre. Só fazendo o que parece certo. Quando a festa terminou, James encontrou Ronaldo na porta. Tenho uma coisa para você, disse ele, colocando a placa nas mãos de Ronaldo. Você mereceu isso também. Ronaldo tentou protestar, mas o olhar de James era firme. Você me viu quando ninguém mais viu. Isso vale mais do que qualquer prêmio. Ronaldo o pegou, com a garganta apertada. Estamos quites, irmão. Mais tarde, enquanto Ronaldo dirigia de volta para a cidade, com o horizonte brilhando sob um céu estrelado, ele pensou nas palavras de James. A placa estava no banco do passageiro, um lembrete silencioso. Ele havia conquistado troféus, quebrado recordes, ouvido multidões gritarem seu nome. Mas isso parecia maior. Ele pensou em seu próprio passado, nos campos de terra, na fome, nos sonhos que o sustentavam. Ajudar James não era apenas sobre um homem. Era sobre provar que o mundo poderia ser melhor, uma vida de cada vez. De volta à casa, James estava sentado na varanda, com os biscoitos de Emma em um prato ao lado. Ele observava as estrelas, a chave de sua casa pesava no bolso. Pela primeira vez em anos, ele não temia o amanhã. Ele se sentia vivo, preso a um futuro que poderia construir. E em algum lugar da cidade, Ronaldo sorriu, sabendo que a verdadeira vitória não estava nos gols que ele havia marcado, mas na esperança que ele havia despertado. A história de James e Ronaldo em Moon, novo amanhecer para Jamessé, mais do que uma comovente história de compaixão, é um espelho que reflete o poder da conexão humana e o potencial de mudança, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao ler os capítulos, senti um turbilhão de emoções. Empatia pelo desespero de James, admiração pela abnegação de Ronaldo e esperança pelo efeito cascata do encontro. A narrativa, ambientada no cenário sombrio das ruas de Chicago, captura a realidade crua das dificuldades, mas também o impacto transformador de um único ato de bondade. A seguir, compartilho minhas reflexões sobre a ressonância emocional da história e as lições práticas que ela oferece para a vida cotidiana, fundamentadas nos valores americanos de comunidade, resiliência e retribuição. A primeira coisa que me impressionou foi a invisibilidade de James. Sentado na calçada, segurando uma placa de papelão, ele foi ignorado por uma cidade movimentada.
Um lembrete pungente de como a sociedade muitas vezes ignora os necessitados. Suas mãos trêmulas e olhos cansados pintavam a imagem vívida de alguém que havia perdido não apenas um lar, mas também seu senso de valor. Senti uma pontada de culpa ao me lembrar das vezes em que passei apressado por um morador de rua, evitando contato visual. A história me fez questionar: com que frequência perdemos oportunidades de ver a humanidade de alguém? A escolha de Ronaldo de parar, agachar-se e falar com James como um igual foi um poderoso ato de reconhecimento. Ensinou-me que a compaixão começa com a visão dos outros, não como problemas a serem evitados, mas como pessoas com histórias, sonhos e sofrimento. Na minha própria vida, posso aplicar isso parando para reconhecer aqueles ao meu redor, seja um colega de trabalho lutando em silêncio ou um estranho em perigo. Uma palavra gentil ou um momento de escuta podem restaurar a dignidade de maneiras que eu talvez nunca compreendesse completamente. O personagem de Ronaldo ressoou profundamente, personificando o ideal americano de usar o sucesso para elevar os outros. Sua humildade, sem carros chamativos, sem alarde público, mostrou que a verdadeira grandeza reside em ações silenciosas e significativas. Quando ele compartilhou suas próprias lutas, da pobreza na infância às pressões da fama, vi um homem que não havia esquecido suas raízes. Essa autenticidade fez com que seu vínculo com James parecesse genuíno, não performático. Isso me lembrou que todos, independentemente de sua posição, carregam cicatrizes que moldam sua empatia. Posso levar essa lição para a minha vida mantendo os pés no chão, lembrando-me dos meus próprios desafios quando sou tentado a julgar os outros. Seja orientando um amigo ou fazendo trabalho voluntário, quero agir a partir de uma posição de humanidade compartilhada, não de superioridade. O compromisso de Ronaldo com James, além de uma refeição, com um emprego, uma casa e um futuro, também mostrou que a ajuda real exige persistência. Posso aplicar isso tornando meu apoio aos outros consistente, não apenas um gesto isolado. As personagens secundárias, como Sarah, Lisa e Emma, adicionaram camadas à mensagem da história sobre comunidade. A evolução de Sarah, de garçonete cética a voluntária, mostrou como a compaixão de uma pessoa pode inspirar outras. Sua piada, "Você é problema, Ronaldo", escondia uma verdade mais profunda. A gentileza é contagiante. A abordagem prática de Lisa no Hope Haven refletia o valor americano do empoderamento em detrimento da caridade, dando a James uma ajuda por meio do trabalho e do apoio. Emma, a vizinha com seu prato de biscoitos, simbolizava o calor de uma comunidade acolhedora. Juntas, elas mostraram que a mudança não é um ato solitário. É preciso uma comunidade inteira. Isso me tocou profundamente, pois muitas vezes me sinto sobrecarregada pelos problemas do mundo. A história me ensinou que não preciso resolver tudo sozinha. Posso participar de iniciativas locais, campanhas de arrecadação de alimentos, abrigos ou programas de mentoria, e contribuir para um impacto coletivo. No meu bairro, pretendo me conectar com os vizinhos, talvez iniciar um pequeno clube do livro ou um dia de limpeza, para construir esse senso de pertencimento. A transformação de James foi o cerne emocional da história e me deixou maravilhada com a resiliência humana. De um homem que havia desistido, ele se tornou alguém com um emprego, um lar e um propósito renovado. Suas lágrimas ao ver seu reflexo no espelho da barbearia ou ao segurar a chave de sua casa capturaram o profundo peso da dignidade recuperada. Senti sua alegria e descrença, como se estivesse naquela modesta sala de estar com ele. Isso me ensinou que ninguém está demasiado quebrado para se reconstruir. Na minha vida, posso aplicar isso apoiando outras pessoas em seus contratempos, seja um amigo que enfrenta a perda do emprego ou um membro da família que luta contra a insegurança. Vou incentivá-los a dar pequenos passos, celebrando cada um, assim como Ronaldo fez por James. Também me lembrou de ser paciente com minhas próprias lutas, confiando que a persistência pode levar a novos começos. A maior lição da história é sobre o efeito cascata da gentileza. As ações de Ronaldo não mudaram apenas James.
Elas inspiraram Sarah a se voluntariar, suavizaram o cinismo de Mike e deram aos filhos de Hope Haven um modelo a ser seguido. Isso se alinha à crença americana de que ações individuais podem desencadear mudanças mais amplas. Senti-me edificada ao perceber que minhas escolhas, por menores que sejam, podem criar ondas. Posso aplicar isso tornando a gentileza um hábito, pagando o café de um estranho, ajudando um colega de trabalho ou doando para uma causa. Esses atos podem inspirar outras pessoas, criando uma reação em cadeia. A história também me desafiou a repensar o sucesso. A alegria de Ronaldo não vinha da fama, mas de ver o sorriso de James. Quero medir minha vida pelo impacto que tenho nos outros, não apenas pelas conquistas pessoais. Na prática, estou motivada a me envolver localmente. Vou pesquisar centros comunitários como o Hope Haven, talvez ser voluntária em um restaurante comunitário ou dar aulas particulares para crianças depois da escola. Também serei mais intencional em ouvir, perguntando às pessoas sobre suas histórias, em vez de presumir que as conheço. A história mostrou que a transformação começa com a conexão, e quero promover isso em meus círculos. Por fim, me lembrou de permanecer grata. O espanto de James com uma cama simples ou uma refeição quente colocou meus próprios privilégios em perspectiva. Vou manter um diário de gratidão para me manter consciente do que tenho e compartilhar sempre que puder. Se essa história de James e Ronaldo tocou seu coração, não guarde só para você. Acerte isso como botão para espalhar o amor, compartilhar este vídeo com seus amigos para inspirá-los. E inscrever-se, acesse nosso canal para mais histórias que mostram o poder da gentileza. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos sobre uma ocasião em que você viu alguém mudar uma vida com um simples ato ou compartilhe como essa história te emocionou. Vamos construir uma comunidade de esperança juntos. Clique no ícone do sino para não perder nenhum momento inspirador. Obrigado por assistir e vamos continuar tornando o mundo um lugar melhor, uma história de cada vez.